falência da medula óssea, perdas dentais, lesões cutâneas que não cicatrizam. Esses são alguns efeitos do excesso de radiação no corpo humano. Como 20 gramas de um pó se transformou em 6.000 toneladas de rejeitos? Como um homem impediu que algo muito pior e sem precedentes ocorresse? Quem foram os indiciados? Descubra no vídeo de hoje. E se você gosta de história, mas ainda não se inscreveu, aqui vai o convite. Então, vamos viajar ao passado? Acidentes e incidentes ocorrem a todo momento, mas os efeitos de uns podem ser infinitamente mais dramáticos que outros. Em 1986, o mundo assistia ao que acontecera na usina nuclear de Chernobyl. E quem poderia imaginar que algo semelhante se repetiria tão rapidamente? Mas aconteceu. Apenas um ano depois. O dia era 13 de setembro de 87. O local? Goiânia. Quando algo chamou a atenção de Roberto Alves e Wagner Pereira. Era uma enorme e pesada peça contendo chumbo. Nesse momento, os dois catadores de recicláveis não tinham a menor ideia das consequências, que aquele objeto, ali, há meses abandonado em meio a dejetos e mato, traria para todos daquela humilde comunidade. A peça foi então retirada de onde funcionou o Instituto Goiano de Radioterapia e levada a um terreno onde viviam nada menos que 14 famílias. O equipamento foi em parte desmontado e levado para a venda. A essa altura, a contaminação já havia iniciado. Os catadores já se sentiam mal. O pesado objeto foi então adquirido por Devair Ferreira, dono de um ferro velho, localizado no setor aeroporto. O peso era tanto que chegou a danificar a balança do estabelecimento. Junto com a parte externa, ficou no local a pequena cápsula, que posteriormente seria apelidada de marmita. Até então, vista como algo sem valor. Mas como então o pior sucederia? Foi no dia 18 de setembro que Devair percebe algo surpreendente diante dos seus olhos. Aquela pequena peça em forma de queijo, assim referida por testemunhas, emanava um brilho encantador. Seria algo mágico? Valioso? Não se sabia. Mas fato é que a partir desse momento, Devair se apaixonou pela cápsula contendo o césio. E o encanto era tão grande que o homem passou a andar com a cápsula em seus braços para onde ia, inclusive levando para dentro de sua casa. Enquanto planejava fazer um anel para presentear a esposa, Maria Gabriela, Devair distribuía amostras do pó a amigos e parentes. Durante o dia, a substância se assemelhava a cimento. Era acinzentado e não chamava a atenção. Mas quem via durante a noite ficava perplexo diante da beleza de seu brilho. As pessoas passavam no corpo e brincavam com o césio. E foi o que aconteceu com a pequena Leide das Neves, de apenas 6 anos de idade. Filha de Ivo Ferreira, irmão do dono do ferro velho. Ivo, que havia visitado o irmão no dia 24, foi mais um que recebera um pouco do pó. Levou para casa e mostrou à filha que o tocou. E em seguida, a menina alimentou-se de um ovo cozido, ainda com as mãos sujas do material. A essa altura, as coisas já haviam saído completamente do controle. Assim como qualquer pessoa, os envolvidos tinham uma vida. Eles trabalhavam, estudavam e assim irradiavam a muitos outros sem saber. Oderson Ferreira, outro irmão de Devair que havia tocado no pó radioativo, era motorista de ônibus. Ele transportava centenas de pessoas. Afinal, mesmo com muitos já adoecendo, quem imaginaria que aquele pó brilhante seria a causa? Inclusive, não havia nada na cápsula que sinalizasse do que se tratava. Devemos lembrar que, com o recente ocorrido em Chernobyl, é certo que o símbolo da radioatividade, ou trifólio, seria facilmente reconhecido. Mas, em meio à falta de informação, a suspeita era de intoxicação alimentar. Mas, em determinado momento,
Maria Gabriela, que sempre demonstrou medo do objeto, começou a desconfiar, mesmo sem entender que a marmita poderia ser a causa de todo o mal que de uma hora a outra acometia a todos. Então, colocando o objeto dentro de uma sacola, a mulher, junto a um funcionário do Ferro Velho, levou a cápsula para ser examinada na vigilância sanitária. Deixaram ali e ali ficou, jogada em cima de uma cadeira. Onde funcionários passavam, os mais curiosos tocavam e, evidentemente, se contaminavam. Foi então que, no dia 29 daquele mesmo mês, o físico Walter Mendes Ferreira, que por coincidência estava na cidade para celebrar o aniversário de seu pai, recebe uma ligação. Aconteceu que um médico do Hospital de Doenças Tropicais começou a desconfiar de envenenamento por radiação. Chegara a essa conclusão observando pacientes que já estavam hospitalizados. Walter não acreditou nessa possibilidade, pois para que uma pessoa apresente tais sintomas, a dose recebida teria de ser absurdamente alta. Os sintomas gerais incluíam a queda de cabelo, diarreia, febre, feridas. O próprio Devair, que além de apresentar um bronzeado azulado, afirma que seus dentes encontravam-se todos moles, mas mesmo assim, o físico dirigiu-se à vigilância sanitária. Ele portava um medidor que havia pegado emprestado na Nuclebras. E para seu espanto, a 60 metros de distância, o equipamento já satura. Acreditando se tratar de um defeito, solicita outro. E o fato se repete. Mas o pior acontece quando Walter retorna pela segunda vez e avista um homem do Corpo de Bombeiros, carregando a cápsula. O bombeiro diz que ele não deveria se preocupar, pois jogaria a peça em um córrego, de nome Capim-Puba. Bem, é bom nem imaginar o que poderia ter ocorrido, caso isso se concretizasse. Setembro terminava, e o pesadelo só começava. Agora, a prioridade era localizar e tratar os contaminados. E algo que vale a pena mencionar é que as condições climáticas não eram nem um pouco favoráveis. Naqueles dias, houveram fortes ventos e chuva, o que cooperava ainda mais para a disseminação do césio no ambiente. No Estádio Olímpico Pedro Ludovico, era onde centenas de pessoas, em meio ao pânico e um tanto confusas, se submetiam aos medidores. Nesse local, foram feitas as primeiras triagens. Os mais contaminados eram encaminhados a hospitais. O que ficou conhecido como Operação Césio 137 contou com a participação de diversos órgãos, nacionais e internacionais. Além de objetos pessoais, o meio ambiente também deveria ser descontaminado. Foram removidas plantas, solo, animais tiveram de ser eliminados. Em meio a muitas incertezas, as pessoas viam suas casas serem, de certa forma, invadidas e sua história levada embora. Fotografias e pertences de toda uma vida agora se transformavam em lixo radioativo. Odesson conta que possuía um veículo, que na tentativa de descontaminar, o automóvel foi destruído pelos produtos usados. Pessoas eram submetidas a constrangedores banhos de descontaminação. Sem roupas diante de outros, eram esfregados incessantemente com uma vassoura, enquanto em seus corpos era passado vinagre. Sabão de coco também era utilizado. Os que apresentavam o estado mais grave eram então transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, no dia 23 de outubro, falece Maria Gabriela, a única a associar a peça aos adoecimentos. A que ajudara a todos, perdia então sua vida. No mesmo dia, também sucumbiria a menina Lady. Mais adiante, no dia 27, seria Israel, e logo em seguida, dia 28, Admilson, sendo esses considerados as vítimas que perderam a vida no incidente, oficialmente. Mas muitas outras pessoas reivindicam o reconhecimento e indenização por danos sofridos, por ocasião do incidente. Como policiais, que inclusive foram informados que estariam lidando apenas com um vazamento de gás. Mas hoje associam seus problemas de saúde atual à exposição. Cumpriram pena Carlos Figueiredo Bezerril, Criseide de Castro Dourado,
Orlando Alves Teixeira e Flamarion Barbosa Goulart, que posteriormente seria convertida em trabalhos comunitários. Hoje, após muitos terem sido prejudicados, até mesmo sendo impedidos de trabalhar. Lutam para ter uma pensão digna e receber os medicamentos necessários, que muitas das vezes falta e nem todos têm condições de comprar. E é nesse imenso aterro, em Abadia de Goiás, que está o que restou do passado de tantas famílias, que talvez daqui a 150 anos ou mais não apresente mais perigo. E por que decidi falar sobre o Césio 137 hoje? Bem, um dos motivos é que a história desse ocorrido ainda é extremamente pouco difundida. Muitas pessoas já crescidas nunca sequer ouviram falar. Posso dizer que eu conheci o caso apenas na fase adulta. A informação é importante. E saber como algo tão dramático afetou, e afeta ainda hoje, a vida de tantos brasileiros deveria ser mais valorizado. Conhecer o passado é essencial para proteger o futuro. Então, o que achou do vídeo? Obrigada por assistir e até o próximo Minutos de Passado.